naturalmente, dentro desse livro, a ideia é a gente ouvir um pouco os grandes empreendedores aqui da nossa cidade, do nosso estado, uma, 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 uma visão mais diversa, no sentido assim também de ser um opinador sobre os rumos do estado, sobre os rumos, né, em que as coisas estão no sentido mais abrangente. Então, é um bate-papo bem tranquilo, onde eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais e você vai emprestar o teu conhecimento aqui para que outras pessoas possam se beneficiar, não só na forma de áudio, como na forma de vídeo, né, como também na forma impressa que o livro vai ser quando o livro estiver produzido. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com você e com esse tema aí, o CDL aí, que é tão importante, né, pra gente que jovem empreendedor, agora não tão jovem, mas ainda empreendedor. Pô, Então, muito bom jovem, estar com vocês. Legal, legal. Então, eu queria logo de início assim, saber um pouco sobre as atividades empresariais, ou seja, antes de entrar no varejo de variedades da Le Biscuit, a família, o grupo teve empreendimentos em outras áreas? É uma história interessante, né? É um negócio que começou há muito tempo atrás, 68, né? A empresa tem 54 anos, de 68, e meu pai ele era gerente no supermercado. Então ele trabalhava ali executivo no supermercado, né? E ele tinha um sonho de ter o próprio negócio. E aí começou a empreender ali, no início até combinou os dois trabalhos, né? Empreendia ali no negócio, mas também continuou no supermercado. E aí, 2 anos depois, ele tomou a decisão, foi uma decisão importante, difícil na época, largar a estabilidade para assumir o negócio dele, mas, pô, deu muito certo. E ali começou a Le Biscuit, de fato, quando ele saiu do supermercado e assumiu o negócio. Foi bom também porque ele, com a experiência dele de hipermercadista, né, já tinha um pouco de conhecimento da parte fiscal, do processo de compra, de estoque. Então, não foi novo para ele o varejo, isso também foi muito, muito importante. Então, entrar no varejo de variedade foi meio que uma coisa natural pela experiência passada dele. Sim, sim, bem natural. E aí até por isso que varejo de variedade, porque ele tinha uma relação muito boa com os donos do supermercado. E a ideia era botar um varejo que não competisse com o supermercado, então assim, era um não alimento. E aí por isso começou vendendo ali artigos de presente, pequenos presentes, que deu até também origem ao nome, né? Porque biscuit em francês, né? Aqueles biscuits, bibelots. Então essa era uma curiosidade minha. Começou com esse processo de artigos de presente, e a ideia era ter um varejo complementar ao supermercado, que não competisse com o hipermercado. Foi assim que começou a Le Biscuit. Tá, interessante porque muitas vezes você tem empreendedorismo por necessidade. No caso do teu pai, não, ele estava empregado, era um gestor, né, de uma empresa, e ele encontrou pela similaridade assim, de oportunidade, pelo conhecimento acumulado, nessa oportunidade de empreender, né, e ter o seu negócio próprio. Sim, foi ousado, né, tomar essa decisão, mas teve esse empurrão também de ter uma família também de empreendedores. Então os pais dele foram comerciantes, os tios, então assim, estava na veia esse impulso de botar um negócio, e foi isso que motivou ele ali a sair do mercado e começar seu próprio negócio. O negócio na área de varejo de variedades é um negócio complexo, né? Exige muita agilidade. Como é que a Le Biscuit se preparou para ter esse tempo de resposta que o negócio no qual ela atua exige? A gente tem uma característica no nosso negócio, que vem muito também do fundador e de como a gente também conduziu o processo, que é uma capacidade de inovar e de se reinventar há muito tempo, né? Uma empresa com 54 anos, ela não tem 54 anos à toa, né? Então, o varejo de variedade realmente é um varejo complexo, né? Você tem que gerenciar uma quantidade de sortimento enorme, muitos itens, controle de estoque, muita gente trabalhando, margens baixas. E você tem ainda um país também que tem também toda um cenário que às vezes está bom para um segmento, mas não está para outro, um cenário que também muda bastante com o tempo, né? Então, assim, capacidade de se adaptar é um negócio que está no DNA da companhia desde da fundação. Então, assim, a gente já teve ali na década de 80, era um grande vendedor de brinquedos, e aí com o aumento da competitividade dos hipermercados, quando chegaram os grandes hipermercados na década de 90, 2000, o brinquedo ficou pouco rentável, a gente tirou o brinquedo e voltou o brinquedo em 2010. Então, só um exemplo de como a gente consegue, inovando, né, buscando não fazer a mesma coisa sempre, dar um pouco essa cara de manter o negócio jovem e manter o negócio rentável. Então, assim, é um processo contínuo aí de trabalho duro, que a empresa tem um pouco isso no DNA.
como é que você falou agora do brinquedo, por exemplo, entrou, saiu, né? Como é que vocês estão antenados com o mercado para compor o mix principal de produtos de vocês? É muito feedbacks dos consumidores, né? Então, assim, a gente é muito atento com o que os consumidores estão falando da loja, o que estão falando dos itens, dos preços. E isso vai fazendo a gente estar ouvindo muito o consumidor, ouvindo os fornecedores, viajando muito também. Então, assim, eu assumi o negócio em 94, ainda era um negócio pequeno, tinha lojas em Feira de Santana, Salvador, mas eram 3 lojas no modelo até um pouco diferente do que a gente opera hoje, eram lojas menores. E a gente começou ali, já desde que eu assumi, ter uma cabeça muito aberta, não só para o Brasil, mas para o mundo também. A gente, na época, em 94, foi justamente a estabilização da moeda. A gente ali começou a importar produtos. Eu comecei a importar primeiro de algumas trades e a partir de 2000 já indo para a China 2 vezes por ano, todos os anos. Então, assim, está aberto a atender o consumidor com a melhor solução. Então, é um sortimento que está sempre se renovando, com um posicionamento de preços também, que a gente está num negócio de classe média, né? Então, a gente chama mass merchandising, né? Um varejo de massa. Então, a gente tem que ser competitivo no preço. O Brasil é um país onde a grande faixa de consumo está na baixa renda, né? Na classe média e na classe mais baixa. E o nosso varejo está posicionado para atender esse consumidor. Então, assim, conseguir trazer para esse consumidor, que também é exigente, né? Também quer design, também quer inovação, trazer uma solução que seja ali confortável do ponto de vista de preço, né? Então, esse é um desafio que a gente olha muito o mercado para fazer, e hoje tem um time que faz isso, né? Tem um time de sourcing, tem um time de comercial também muito atuante, muito ativo, e está fazendo isso aí para manter essa taxa de renovação. Você falou de alguns aspectos aí que levam a Le Biscuit a ser competitiva num segmento assim, em que você tem uma competitividade alta. A gente estava falando ainda há pouco sobre a dificuldade de você ficar no meio do caminho, né, nesse setor. Sim. Então, você realmente crescer parece ser uma opção, quase que, eu diria até que não uma opção, mas uma necessidade mesmo. Que outros diferenciais competitivos você diria que a Le Biscuit tem, né? Assim, e você falou também da inovação. Você poderia exemplificar inovações ou especificidades da Le Biscuit que colocam ela em uma condição competitiva assim, vantajosa no mercado? Excelente pergunta. Primeiro, respondendo a questão do tamanho, né? O varejo é um negócio que ou você tem uma empresa familiar pequena ou média que você está ali à frente do negócio, gerenciando com baixo custo. E aí essas empresas, quando são bem geridas, né, elas se perpetuam. Ou você é um negócio muito grande. Então o varejo que ele cresce, mas não cresce tanto, o varejo médio, ele tende a ser engolido, né? Você não tem a vantagem de ser tão rápido quanto um pequenininho ali, ter um custo tão baixo quanto o pequenininho, e também não tem a vantagem de ter a escala e ser um negócio tão grande, ter acesso a capital com o custo que um grande varejo consegue ter. Então, o meio do caminho ele é perigoso, e não é isso no Brasil, isso é o mundo todo. Não tem varejos médios. Então, os varejos ou eles estão crescendo, tem uma trajetória de crescimento, ou eles tendem a definhar mesmo. Então, a gente tem, estruturalmente, né, a gente tem um projeto de fazer um negócio cada vez maior, e entende que no Brasil, para esse mercado nosso, para esse negócio tem muito mercado. Então, a gente tem muita demanda, principalmente no Nordeste, mas Brasil como um todo, tem muito espaço para crescer esse formato, esse modelo, e é isso que a gente trabalha ali para construir. A questão da inovação também é um outro ponto super interessante, né? Porque eu falei de sortimento, inovação com sortimento, mas você também tem tecnologia, né? A Le Biscuit nos últimos 3 anos, né? A gente começou isso em 2018, então até um pouco mais de 3, que vai fazer 4 anos, a gente começou a investir muito na nossa plataforma de CRM. Então a gente tem um database hoje que é grande, e a gente consegue ter bem classificado o perfil dos consumidores. Esse é um trabalho de 4 anos ali, de investimento duro, muita tecnologia, muito trabalho de análise. Então, assim, é um trabalho que tem exigido bastante capital e tempo do time também. A gente fez um negócio também durante a pandemia, né? A gente tinha um projeto de lançar o e-commerce, mas era um projeto, como o nosso segmento é um segmento que a penetração do e-commerce ela é muito pequena, era um projeto mais de longo prazo, mas aí a gente foi atropelado pela pandemia e teve que antecipar o projeto do e-commerce. Então, a gente desenhou um e-commerce muito parecido com como funciona na China, que é integrado com a loja. Então, assim, o consumidor ele consegue comprar no e-commerce e retirar na loja, sem custo. Ele consegue estar dentro da loja e a gente oferece para ele uma solução que a loja não tem.
Então, por exemplo, a gente vende muito esse negócio do mundo casa, servir, porcelana. Então, você tem... porcelana você tem que fazer um kit, né? Com um prato raso, prato fundo, prato sobremesa, a xícara. E aí é difícil você ter 4, 5, 6 cores de todos esses itens, seria um inventário, um volume de estoque que a conta não fecha. Então, você acaba tendo um sortimento menor na loja e você oferece esse sortimento para o consumidor online para que ele receba em casa, ou que retire na própria loja, dando mais opções, mais variedade dentro do que a empresa já tem e às vezes até do que a empresa não trabalha, via o 3P, né, que é trazer o fornecedor para complementar a solução que a gente tem com coisas que a gente ainda não oferece para ele, itens de mais valor agregado e outros produtos que a gente está oferecendo hoje. Então, esse foi um movimento também que também exigiu muito esforço, investimento, mudança na plataforma logística toda, né, para conseguir fazer um atendimento mais rápido, investimentos em automação, a gente botou um sorter para fazer essa operação no nosso CD aqui em Camaçari também, que foi um investimento alto, tudo importado, né, trouxe da China, Índia, o sorter veio a sorter é da Alemanha, mas os put walls, que são os equipamentos de separação, vieram da Índia. Então, assim, buscando estar antenado e não só antenado, preparados para atender esse consumidor que hoje está pensando de uma forma diferente, né? Então, tem uma geração nova chegando e não só a geração nova, hoje em dia o online virou um hábito nacional, né? Todo mundo compra ali alguma coisa, pesquisa, e a gente entende como marca que não pode ficar de fora desse mercado. Ainda tem uma penetração baixa, a gente está participando ali com algo em torno de 10%, mas que tende a crescer, tende a ter uma participação maior no nosso negócio. Agora, você falou de negócio com a China, negócio com a Índia. Como é que vocês acabam identificando potenciais fornecedores e desenvolvendo essas relações internacionais? Como é que é esse processo, principalmente de prospecção desses potenciais fornecedores? Basicamente, você tem as grandes feiras. Então, tem feiras na Alemanha, mas principalmente na China, que você vai e lá você tem expositores do mundo inteiro. E essas feiras você abre contatos, né? Como eu vou para a China há muito tempo, e eu também, a gente, né, antes de ser eu, hoje a empresa, não se atém só às feiras. Então a gente tem algumas cidades que a gente está visitando com frequência e a gente visita fornecedores, não só China, Índia, mas em outros países também, Vietnã, Egito, Turquia, México, América Latina. Agora a gente está importando também com essa dificuldade do frete. A gente está importando da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, alguma coisa. Então, assim, está aberto a essa solução de onde ela vier, né? Então, tentar atender o consumidor com a solução que tenha o melhor custo-benefício. Então, esse é um desafio que a gente está sempre tendo que se adaptar. Perfeito. Você falou da inovação dentro da Le Biscuit, né? Mas eu queria saber também se dentro desse processo inovativo você tem também um processo de inovação aberta, no sentido de dialogar com fornecedores, conseguir captar melhor assim, os desejos dos clientes e usar eventualmente esses clientes como insumo para o seu processo inovativo? Não, com certeza. Como eu falei, né, esse CRM nosso é interessante que ele é um canal de comunicação aberto com o consumidor, né, que o feedback do cliente alimenta o que a gente vai fazer, quais são as ações. Hoje a gente já consegue identificar qual é o tipo do cliente, né, assim, o que esse cliente compra, qual o hábito dele, se ele vai na loja 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e cada cliente desse tem uma classificação, né? Então, assim, isso, e o feedback dele vai retroalimentando todo o sistema. E muito os chatbots, né, que são os robôs para se comunicar com esse cliente, as regras estabelecidas para você maximizar a comunicação com o cliente. Então, assim, tem muito investimento em análise e em tecnologia para melhorar a relação com o consumidor. Isso é uma coisa que a gente faz muito. E ouvir também um pouco o fornecedor, como você falou, o mercado, né? A gente está sempre também atento a conversar, a entender a tendência, o que está... Vou dar um exemplo. O pós-pandemia está sendo muito difícil para a recuperação do varejo como um todo, né? Nosso negócio ele tinha uma participação de importado, que era produtos que a gente buscava no mundo inteiro, em torno de 35%. No mundo casa, que é o nosso principal segmento, é 50%. Então, assim, é bem relevante. O custo do frete, ele estourou na pandemia e ele ainda não voltou. Então, assim, para a gente ter um produto de valor agregado baixo, a nossa importação reduziu drasticamente. A gente está importando muito menos hoje. E isso você tem um impacto na venda, você tem um impacto na solução que você entrega para o consumidor. E a gente está fazendo um trabalho muito forte para tentar migrar o máximo possível para produtos nacionais. Tem uma dificuldade porque a indústria nacional ela é uma indústria ultrapassada, né? Ela não consegue atender a demanda do mercado interno.
mas buscar também outras soluções de sourcing, outros lugares para importar, de custos de frete mais baixos, trazer algumas soluções que às vezes não estão tão óbvias, né? Então é um movimento que exige uma permanente adaptação da empresa. Pegando um gancho nessa tua resposta agora, você falando da indústria nacional, e a gente tem vivido ao longo dessas últimas décadas um processo de desindustrialização, né? Assim, no sentido da representatividade do setor industrial na nossa economia vem decrescendo e a gente tem perdido complexidade econômica. Que outros aspectos que você diria assim, característicos do país têm trazido mais dificuldade para, né, o varejo de variedades onde vocês atuam? Eu não diria o varejo de variedade, acho que o varejo como um todo, uma empresa gigante, né? Você pega as grandes empresas aí que estão sofrendo bastante, a Magalu, a Via e Sim. a própria Lojas Americanas, as ações dos últimos 2 anos caíram, quem caiu menos caiu 70%, então assim, é um momento do varejo difícil, né? De muita análise e de mudanças também. Uma empresa tão grande é muito difícil você mudar muito rápido. E você tem um planejamento de longo prazo, né? Então você planeja, por exemplo, crescer, planeja investir, aí você tem um custo de capital. Aí, por motivos diversos, o custo de capital estoura. Quando isso acontece no mundo, é super difícil. Por exemplo, a pandemia fez isso acontecer no mundo inteiro. Então puxou a inflação, né? Porque os governos subsidiaram, veio a inflação, Sim. Custo de capital subiu, os investimentos caíram no mundo inteiro. Então o mundo inteiro está passando hoje por uma crise. Sim, sim. Essa crise que o mundo inteiro está passando, o Brasil passa a cada 5 anos. Então, te dar um exemplo, a gente recebeu um fundo de investimento que fez um investimento primário na nossa empresa para a empresa crescer em 2012. Começou a conversar em 2011, fizemos o closing em 2012 do negócio. E a gente tinha um plano de expansão. Naquela época, o custo do capital era 7%, 8% ao ano. Aí a gente entrou numa crise com o governo Dilma na época, o custo de capital chegou a 17%, 18% ao ano. Só que com os investimentos, você não freia os investimentos, você não freia a construção de um CD que você já está fazendo, você não freia a abertura de 20, 30 lojas que já estão em construção com contratos assinados. E isso tem um impacto no retorno desse negócio absurdo. Então, assim, aí você tem obrigado a frear, e você tem que reprogramar de novo o seu negócio. Então, esse movimento, que é um movimento que o mundo está sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo agora, né? Então, o Brasil está até mais preparado para esse momento do que os outros países, porque já passou por isso muitas vezes. O Brasil, você está o tempo inteiro tendo que adaptar seus modelos para um negócio que a política influencia muito, que outros fatores acabam fazendo com que você tenha que estar adaptando o tempo inteiro. Então esse é um grande problema, eu diria não só para o varejo, mas para o varejo, para a indústria, para você não ter uma visão de longo prazo com uma consistência ou com uma linha muito clara. Esse é um problema para todo investidor, para todo empreendedor no Brasil. E o grupo tem alguma pretensão de fazer um IPO, alguma coisa? Todo negócio, quando vai crescendo, né, a tendência é essa. A gente tem sócios institucionais, né, a gente tem 2 fundos de private equity com a gente, tem a 20 Partners, tem a Sigo Leguf, que é um fundo americano. Então, assim, é natural esse movimento. A gente fez um movimento para fazer um IPO o ano de 2020, foi na saída da pandemia ali, a saída estava indo bem na saída da pandemia e a gente fez esse movimento, mas foi um movimento, mais uma coisa, Brasil, né, as janelas são muito, muito, muito estreitas, né, então a gente achou que tinha que adiar um pouco ali no final de 2020. E de lá para cá, a gente não teve essa oportunidade ainda, né? A gente não teve ainda uma outra janela consistente no Brasil. Tende até a demorar um pouco mais para vir, mas o plano da empresa é crescer e fazer um IPO, sem dúvida. Bacana. Outra questão em relação à empresa é a questão das franquias, né? Hoje vocês são 141 lojas, 136 próprias e 5 franqueadas. Sim. Como é que é essa relação com as franquias? E também, como é que você vê a expansão desse processo de franquias? É um negócio super interessante, né? Que é um novo canal de crescimento. A gente adotou as franquias naquelas lojas, ou naquelas cidades com menos de 150 mil habitantes, onde a gente não ia abrir uma loja própria no nosso plano de expansão. E a ideia era ter o franqueado para conseguir fazer um crescimento mais rápido. A gente tem um grupo de franqueados ainda pequeno, já são 7, já abrimos mais 2 aí nesse ano, mas ainda pequeno, vamos fechar o ano, tem mais 2 para abrir, então com 9, mas assim, ainda é um grupo pequeno, que a gente vai crescer, mas vai crescer, não vai acelerar tanto ainda. Vamos continuar crescendo num ritmo não tão acelerado.
Mas é uma alternativa para, em algum momento, a gente conseguir acelerar crescimento nessa frente. As lojas próprias, elas têm uma rentabilidade boa, né? Então tem um retorno bom, e a gente quer continuar abrindo lojas próprias também. Então tem esse equilíbrio que a empresa está nesse momento se reestruturando, né? Saindo da pandemia, e vai voltar a fazer uma expansão assim que a gente entender que tem um cenário também de longo prazo já um pouco mais claro para a gente voltar a investir. Quais são os estados que vocês estão hoje? Hoje a gente está em todo o Nordeste, são 14 estados, a gente está nos 12 estados do Nordeste, estamos também em Minas e no Espírito Santo e em São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado do Sudeste que a gente entrou em 2011, depois veio o Espírito Santo e Minas. Então a gente está... O Nordeste, a gente fala o Nordeste estendido, né, que está no Pará também. Sim, sim. Então a gente tem o Pará ali, Uhum. Então a gente vai até o Pará e tem esses 3 estados do Sudeste aí, Minas, Espírito Santo e São Paulo. Bacana. Outra questão é o seguinte, você já é a segunda geração da família, né, que está à frente da Lê Biscuit. Como é que é a nova geração, assim, a terceira geração da família está sendo, ainda que a empresa tenha deixado de ser uma empresa familiar, já há algum tempo tem uma CEO, uma gestão profissional, como é que vocês enxergam os familiares, assim, a preparação da terceira geração para estar presente nos negócios? Não, muito bom. Eu tive a sorte de, quando entrei na empresa lá em 94, a empresa pequena, pra você ter ideia, eu estudei a empresa pelo balanço da empresa. Então, assim, meu pai é técnico de contabilidade e a empresa é uma empresa muito organizada. Então, a empresa ela sempre teve, não tinha nenhuma pessoa da família trabalhando na empresa. Então, imagina, uma empresa familiar sem ninguém da família trabalhando é um negócio raro. E eu mantive isso. Então, assim, a gente sempre, em algum momento até, algumas pessoas da família trabalharam, mas naquele momento ali era um executivo como o outro que estava cumprindo um papel. Hoje, mais uma vez, a gente também, a empresa está toda profissionalizada, não tem ninguém da família numa atividade de executivo. Meu pai continua no conselho, minha irmã também está no conselho, Flávia, que foi executiva por muito tempo da empresa também, saiu tem 4 anos. Então a gente tem esse processo de profissionalização já desde a origem da companhia. A gente manteve isso, né? Então eu fui presidente da empresa por 20 anos, depois fui sucedido por uma pessoa que estava sendo preparada para assumir o negócio. A gente já está num terceiro presidente de mercado, então assim, é um negócio que tende a continuar profissionalizado. E entendo que a família tem que acompanhar o negócio ajudando na estratégia, estando antenada com tendência, levando a régua do time, né? Sempre trazendo desafios para o time, mas não está ali no dia a dia, não está ali, porque no dia a dia deveria estar as melhores pessoas para fazerem aquilo, e não necessariamente essas melhores pessoas são da família. Sim. Então, a gente tem um pouco esse conceito que a gente entende que tem que manter. Então, eu não sei se a gente vai ter gente da família de novo na companhia. Provavelmente não está desenhada para isso. Mas de qualquer jeito, assim, tem que ter habilidade mesmo para acompanhar o negócio, né? Sim, sim. Aí é a formação, né? Tem que investir, né, na terceira geração, né, nos filhos. Sim. Essa geração ainda é muito nova, né? Minhas filhas são pequenas, as filhas de minhas irmãs também têm até a mesma idade, estão ainda em fase de escola, high school. Sim. Mas a turma tem que estudar e depois decidir o que elas vão querer fazer. Se querem ou não também participar do negócio, né? Porque também tem que ter liberdade para a turma também. Elas já mostram essa vocação para alguma área, já se dizem São muito novas, mas assim, a gente deixa muito à vontade também. Uhum. Mas eu acredito que tem um pouco de tudo dentro da família. Tem gente que tem vocação para negócio, tem gente que tem vocação mais até artística, jornalística, então assim, tem uma que quer ser médica, então assim, tem de tudo, né, nessa... Como em quase todas as famílias, claro, né? Você não tem essa... E eu acho que o nosso papel aqui, e eu acho que esse é um ponto muito interessante. Eu acho que uma das grandes vantagens de ter uma empresa que ela veio se profissionalizando no tempo é você poder fazer isso, né? Porque uma empresa que ela é tipicamente familiar, quando o fundador sai do negócio, o negócio tende a definhar, né? Não tem sucessão, não tem como... E a gente vê muito acontecer isso, né? Não só na Bahia, no Brasil todo. Sim. E aí, numa empresa profissional, as chances do negócio continuarem indo bem, elas são muito maiores, né? Porque o negócio não depende tanto da família. E a família começa a ter que ter uma formação para encarar a empresa como um negócio também. Então, assim, uma formação para entender de negócio, para entender de investimento, retorno de capital, ter uma visão que é um pouco diferente da visão somente operacional. Então, acho que essa é uma tendência e uma vantagem da gente ter se profissionalizado. Então, acho que e até um incentivo para as empresas se profissionalizarem, porque realmente tem o ônus, né, de você, o fundador principalmente ali,
abrir mão de estar ali controlando tudo no dia a dia e até às vezes no início até perde um pouco de eficiência, né? Porque ninguém faz melhor que o dono mesmo ali, apurando tudo, controlando tudo. Mas isso no longo prazo, quando é um processo bem estruturado, quando é um processo que tem ali um planejamento bem feito, ele tende a ser melhor. Mas usando a linguagem mais vulgar, assim, tipo assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Geralmente as empresas que têm essa longevidade, que conseguem, elas têm essa, no nascedouro, né, uma capacidade de gestão, essa própria formação, organização do teu pai, né, técnica, contabilidade. Então, são assim, alguns requisitos básicos que você vê que são atendidos e que geralmente são compartilhados entre as empresas que vão prosperar, né? Sim, eu acho que está mudando muito hoje, né? Hoje você tem um mar de startups aí acontecendo, e algumas delas se destacando, né? É um percentual muito pequeno que se destaca, né? Mas algumas se destacando e mudando um pouco a lógica de você enxergar esses negócios. Então, aquele negócio, a nossa visão de negócio é crescer muito estruturado, né? Você tem o capital, o controle do capital, a parte fiscal, a parte contábil, você faz uma visão de baixo para cima, né? Essas startups, todas elas, né, elas crescem de cima para baixo, né? Então é uma pirâmide totalmente invertida. Então não tem uma lógica do certo ou errado. Eu acho que as empresas hoje elas têm que estar abertas às vezes, a gente fala um pouco isso, né? Que é arriscar um pouco mais, então, assim, não ter medo de errar. Então nesses projetos novos nossos, se a gente seguisse a mesma metodologia que a gente sempre usou, de fazer orçamento, não pode ter variação do orçamento, tem que estar ali, as metas têm que ser atingidas ali todo mês. É impossível você fazer um negócio novo, porque a volatilidade de um negócio novo é muito grande. Então, assim, você tem que estar um pouco mais aberto ao erro. E a gente aqui no Brasil tem que aprender muito a valorizar, inclusive, o erro, né? Porque nos Estados Unidos você está o tempo inteiro abrindo e fechando o negócio e faz parte do jogo, né? Aprendizado, né? O cara que não deu certo no negócio, ele está mais experiente para um segundo negócio. A gente aqui tem uma burocracia que ainda amarra muito o empreendedor, né? Então o empreendedor ele tem que perder muito tempo para entender de fiscal, para entender de contabilidade, para entender de legislação trabalhista, que é um negócio super complexo, né? Então, assim, esse é um negócio que você falou, a gente conversando um pouco do que atrasa o Brasil, toda essa burocracia talvez atrase mais ainda do que essa incerteza do ponto de vista econômico ou de macroeconômico, né? Do ponto de vista de juros ou de investimento, de fluxo de investimento interno e externo. Eu acho que essa questão da burocracia, que é um negócio que aí sim a política pode resolver, né? Porque o Brasil não ganha com isso, ninguém ganha, no final do dia todo mundo perde, né? Porque não é que o empresário quer pagar menos imposto, ele quer que seja muito mais ágil o processo, que seja muito mais automatizado, que seja muito mais fácil controlar, que seja muito mais claro, né? Então, assim, essa mudança de mindset, e aí não é só a parte fiscal, mas fiscal, trabalhista, previdenciário, de maneira geral, ali você tem uma questão que eu acho que pode ajudar muito o empresariado, se essas coisas ganharem um pouco mais de velocidade. A reforma tributária não é simplesmente baixar impostos, mas é tornar o imposto mais compreensível também para quem paga, né? Porque eventualmente... Falando de estratégia de marketing, que importância tem o marketing para vocês e em que canais normalmente vocês utilizam? A gente faz em todos os canais, né? Então hoje a gente é muito atuante nas redes sociais, a gente está muito presente. E há muito tempo, né? A gente atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram, por exemplo, em 2018, 2019. Então, assim, não é uma coisa recente para a gente. Hoje já tem 3 milhões de seguidores. Então, assim, a gente tem uma participação nos canais tradicionais, todos eles, mas cada vez mais está mais dividida a verba. Então, assim, hoje você tem um pouco de alocação em várias coisas. E uma coisa também, arriscando um pouco mais, fazendo um pouco mais de coisas não convencionais. Tem um investimento hoje também no cliente, nessa coisa do CRM, que você também transfere desconto, né, o cashback, né, que você dá um desconto para ele voltar e comprar. Isso também é um custo de marketing que está incluído aí, que também está na conta e que tende a ganhar espaço, né? Tende a você falar com o seu cliente é mais barato do que você falar com o não cliente, né? Então, a gente também está aumentando a nossa capacidade de investir mais no nosso cliente. Então, tem um caminho diverso aí, longo, mas a gente faz todo tipo de comunicação e investe em todos os canais. Hoje, como você falou, né, a família está mais na parte do conselho administrativo da empresa. Mas como é que é a interferência da família no processo decisório da empresa? Como é que é o processo decisório da Lê Biscuit no dia a dia? A gente tem um orçamento, né? Então o conselho aprova esse orçamento anualmente.
O management presta conta disso mensalmente, né? A gente tem as reuniões de conselho que são bimestrais, mas todo mês tem uma reunião de resultado. E basicamente você tem essa aprovação do orçamento, que é onde você dá os inputs estratégicos, né? Então, assim, investimentos não convencionais. Então, quando a gente toma a decisão de acelerar o investimento no e-commerce, acelerar o investimento para melhorar a logística, ou você provoca o management para trazer solução, ou o manager provoca você também. Às vezes o manager provoca o conselho. Pô, se a gente não investir nisso, vamos ficar muito para trás. O que é que vocês acham da gente pensar um pouco fora da caixa e trazer uma solução? Então, um pouco das duas formas, mas sempre muito alinhado e tentando olhar sempre um pouquinho para frente, né? Sempre olhando, de novo, não dá para olhar 10 anos para frente, mas olhando 2, 3 anos para o impacto dessas decisões num ciclo de 2, 3 anos pelo menos. É assim que a gente vai tomando decisões. A gente tem um conselho diverso, né? Então os sócios participam do conselho, tem conselheiro independente também, e isso funciona muito bem. Então a gente geralmente discute mesmo os assuntos, sem ter aquela voz que manda, não é assim, é um processo construtivo, onde o management também, né, os executivos participam e também participam das discussões. Então, assim, é um processo bem rico até. Eu acho que eu fui executivo muito tempo e fui presidente da empresa, e o CEO ele é muito solitário, né? Então, acho que a construção do conselho, ela dá um apoio para o manager que é super importante. Eu não tinha conselho antes de ter o sócio, né? Eu tive durante 4 anos somente, porque depois eu fui ficar só no conselho. Sim. E para mim, pô, foi muito bom, foi muito rico essa troca. Então, essa troca com pessoas diversas me ajudou muito a tomar decisão, a enxergar o negócio de uma forma mais macro. Então, foi muito bom. Então, essas instituições que são parceiros que aportaram capital, elas têm representações também? Tem. A 20 tem uma posição no conselho. A Sigula, ela tem uma cadeira consultiva no conselho, mas todos participam das discussões igualmente e aportam muito valor. O César, que é o sócio da Sigula, Gulf, que é o nosso sócio americano, é um sócio que tem uma experiência de varejo enorme, né? Já trabalhou aqui no Bom Preço, na década de início dos anos 2000, Carrefour. Então, é uma pessoa que tem uma visão de varejo bem... Óticas Carol também, foi quem fez toda a transformação da Óticas Carol. Então, assim, o outro investidor, a 20, tem um portfólio de varejo amplo. Então, foi quem fez o negócio da Burger King no Brasil, quem fez o IPO da Burger King, tem a Domino's, tem empresas de varejo de serviço. Então, isso traz para a gente muita troca, né? Você tem, às vezes, o executivo fala, esse mês o resultado não está tão bom porque o fluxo... Aí o pessoal fala, não, mas eu estou aqui com outros varejos aqui que estão conseguindo performar melhor. Se movimenta aí que o problema está mais dentro de casa do que fora. Então isso ajuda muito a você ter uma troca bem qualificada, né? Não é uma troca, eu acho, não. Está sempre muito fundamentado ali no ponto, no que tem que ser feito, ou ter alguma opinião. Quando tem alguma opinião, tem uma opinião bem consistente, né? Bem embasada. Uma outra questão que me interessa até de uma forma mais particular, como responsável pela formação de pessoas, que é a questão de competências, né, que são demandadas para as pessoas que vão trabalhar na organização. Então, eu queria dizer quais são as competências que são mais valorizadas e quais são as competências que são mais raras, que vocês mais têm dificuldade de encontrar pessoas que as apresentem. Então, muito boa essa pergunta. E eu converso com muito empresário, né? E como a gente veio, uma empresa pequena, média, e foi crescendo, e eu tenho amigos que ainda têm empresas pequenas e médias, e a gente conversa muito, e o empresário reclama muito da dificuldade de formar pessoas, né? Sim. A dificuldade é a gente, né? E eu posso falar que esse não é um problema para a gente, nunca foi. Então a gente sempre teve muito aberto a formar pessoas, investir em pessoas. Então a gente sempre contratou gente muito jovem e sempre investiu muito na formação dessas pessoas. Então, para o trabalho, para a grande base do negócio, né, que é até o nível de gerente de loja, praticamente 100% do nosso quadro é formado de casa. Então, pessoas que entram, crescem e conseguem ali entregar resultado muito bom, até porque tem um fit cultural muito forte, né? A pessoa que cresce dentro da companhia tem ali a cultura da empresa na veia, né? Então, isso é muito positivo. A nossa experiência com gente interna é sempre muito melhor do que gente externa. Alguns cargos, algumas funções, você falou a parte técnica, né? A gente apanhou muito, por exemplo, quando foi montar essa parte toda digital, porque a gente não tinha esse skill dentro de casa. E aí não dá para desenvolver, né? Se você não tem know-how dentro de casa, você não pode desenvolver pessoas para fazer isso. Não tem como aprender dentro de casa.
a gente teve que contratar, e aí vem consultorias, aí vem outras estratégias que elas vêm para ajudar a gente a encurtar o caminho, né? Então, isso funcionou muito bem. Agora, a gente só resolveu isso mesmo, a gente comprou uma startup, que foi uma solução que a gente achou que foi fantástica, a gente foi trazer para dentro de casa. A gente trouxe uma startup que tem 3 sócios, tinha ali 12, 14 funcionários, pequena empresa, mas uma empresa que já estava ativa no mercado, que tinha uma equipe boa de desenvolvimento, que estava desenvolvendo numa linha muito parecida com a que a gente também queria desenvolver. Então a gente trouxe a turma toda para dentro, aumentou essa equipe, e aí a gente passou a ter propriedade, porque a turma passou a fazer parte do time. Isso trouxe para a gente alguns anos de velocidade ali na parte de desenvolvimento. Então isso foi muito positivo também. A gente fez isso no ano passado, a gente finalizou essa aquisição no ano passado. Então foi uma estratégia que a gente usou para acelerar numa área que a gente não tinha know-how. Outras áreas também que quando a empresa foi crescendo rápido, a gente precisou trazer em áreas diversas gente de fora. Então assim, a Bahia ela tem uma base de empresas relativamente pequena, eu acho até para o tamanho do estado. Varejo mesmo, você não tem grandes varejos na Bahia, né? Então você tem, a gente teve que trazer muita gente de fora, de grandes varejos, com experiência em logística, com experiência na área de tecnologia, com experiências técnicas bem específicas. Mesmo a base inteira sendo gente que a gente forma aqui dentro, a gente teve que trazer muita gente de fora para ajudar a gente a acelerar o processo. Uhum. A sorte é que a Bahia ela é muito agradável, as pessoas gostam, né? Então, assim, tem muita gente morando aqui que nunca foi um problema estar na Bahia. Então, assim, a pessoa gosta de estar aqui e essas pessoas, a maioria das pessoas que a gente traz, a gente tem um programa de stock option, né, de sociedade no longo prazo. Então, as pessoas também elas ganham com a valorização do negócio. Então, tem um alinhamento para gerar valor, né? Não é só o salário, tem o salário, mas tem também se o negócio der certo, o IPO do negócio, a empresa ganhando valor, eu vou ganhar valor também. Então, assim, isso é um alinhamento que funciona muito bem. Toda a nossa diretoria tem stock option e, além da diretoria, a gente tem mais uns 12, 14 executivos que tem também. Então, assim, é uma turma, muito legal. Uma turma importante ali, que ajuda a fazer o negócio se movimentar e fazer o negócio também continuar crescendo num ritmo bom. Bacana, Álvaro. Você estava falando aí sobre essa questão do aprendizado interno, né, das pessoas aprenderem umas com as outras, mas eu sempre penso como eu sou um cara que gosta muito de estudar redes de cooperação, né? Então a minha tese de doutorado inclusive foi sobre rede de cooperação, mas dentro de uma perspectiva assim de empresas que atuam no mesmo setor e que procuram convergência com ações colaborativas, ou compra conjunta, ou aprendizado coletivo, ou eventualmente um marketing coletivo, uma identidade visual comum, coisas desse tipo. Mas dentro da mesma empresa, quando você tem, por exemplo, 136 lojas, né, você tem assim, diversas práticas, eventualmente, que começam a dar certo numa loja e que você pode transpor para outras lojas. Existe esse processo dentro da Lei Biscuit, assim, de um aprendizado, não diria talvez tão estruturado, mas de ficar observando o que acontece de bom, o que dá resultado e tentar fazer com que isso seja transversalizado por toda a organização? Não, isso é muito estruturado, bem estruturado. A gente chama de melhores práticas, né? Então, sim. Análise da dispersão. Esse é meio que um rito lá. O tempo inteiro fazendo análise da dispersão. Isso vale para todas as áreas. Então, loja, a gente compara tudo, né? Então, tem indicador para tudo. Perda, nível de estoque, giro de estoque, margem, venda, custo de tudo, né? Então, assim, aí você vai comparando uma com a outra e analisa quem está na média, quem está melhor, quem está pior, quem está melhor. E vai atuando nas correções daqueles pontos e vai premiando o time, né? Então, a gente tem um programa aqui, um programa fantástico, chama Programa de Excelência, o PEX. E aí a gente analisa essa turma toda e parte da remuneração do gerente, ela vem de como ele está ranqueado no PEX. Então, ele pode até zerar o PEX, né? E aí ele tem que estar trabalhando para atuar, né? Que se ele está zerando sempre, tem um problema ali que tem que ser resolvido. E ele também as melhores práticas elas são multiplicadas, né? Então o time tá sempre em contato com quem está conseguindo ter os melhores resultados e eles são exemplos para todos os outros. Essas melhores práticas, elas são assim, existe um processo de desenhar essas práticas, de você, assim, de alguma forma tornar ela replicável, uma preocupação em como você documentar essa prática para que ela seja facilmente transversalizada? O processo de varejo,
ele é muito padronizado. Sim. Não só na nossa, todo varejo grande, a maioria deles são muito padronizados, até para você conseguir ter o controle de custo, controle de eficiência, de perda. E aí você tem processos para tudo. Então, a gente tem um sisteminha interno, tem procedimento para tudo. Então, todos os pontos da loja, desde a abertura da loja, fechamento, limpeza, sangria de caixa, tudo tem um protocolo bem claro e a equipe ela tem um treinamento online o tempo inteiro. A gente tem uma universidade, a gente chama de Universidade do Varejo, né, toda em EAD. A gente tem uma carga horária mínima para todos os colaboradores, eles fazem tudo isso na loja, a gente tem iPads na loja para simplificar o processo. Então, assim, os treinamentos são de 10 minutos, não são treinamentos de 1 hora, aquela coisa toda, mas o tempo inteiro você tem gente fazendo treinamento. Então, assim, vai sair uma campanha de Natal, você tem um treinamento para aquela campanha e os funcionários têm que passar por esse treinamento, né? Então, no turno dele, ele vai ter ali 10, 15 minutos ali. Às vezes você muda a campanha, então você tem um treinamento novo na semana seguinte, então ele vai passar por ali de novo fazer. O sistema controla quem fez, quem não fez, tem depois um feedback, né, dele da campanha, uma avaliaçãozinha, com aquelas perguntas até motivacionais, mas que está claro ali se a pessoa está prestando atenção ou não, né? Se não consegue responder, tem que voltar e fazer de novo o treinamento. Então, assim, é um processo que é uma batida muito forte do time de gestão, porque senão não tem jeito, né? Imagina o controle, a gente com 30 mil SKUs, 20 mil, 30 mil SKUs nas lojas, com tanto funcionário longe, né? Porque tem loja nossa que está muito longe daqui, a gente não vai visitar todo ano, vai visitar raramente, vai visitar a cada 2 anos, a cada 3 anos. O regional não, o regional vai ali com uma frequência maior, mas o CEO, a diretoria vai muito esporadicamente. Então, assim, para esse negócio estar com esse padrão mantido, e no nosso caso o time faz isso com maestria, assim, você vai em qualquer loja, tem um padrão muito bom, porque existe um processo de acompanhamento muito bem montado. Como cliente, realmente, para mim, entrar em qualquer loja muito parecido, né? Muito parecido. A gente tem diferença de tamanho, às vezes, né? Porque tem clusters diferentes, tem lojas maiores, menores, mas é muito parecido, o modelo operacional é muito parecido. Então, a gente já discutiu aqui a questão de que é difícil você ficar no meio do caminho, que, em geral, você só tem a opção de crescer. Mas será que vai haver mercado para as grandes ou as gigantes vão tomar conta de tudo no setor varejista? Né? Quando eu estou falando assim, a Amazon crescendo e você ter muito poucos players no mundo tomando conta assim, de uma parte muito significativa desse mercado. Como é que você vê isso para o futuro? Eu acho que a tendência é ter poucos players mesmo. Poucos players. Mas se olhando o mercado do Brasil, é um mercado que tem muito pouco player ainda. Então ainda tem muito espaço. E diferente do mercado americano, é um mercado ainda muito pulverizado, né? A própria Amazon aqui tem uma penetração baixíssima, né? Nos Estados Unidos ela tem uma penetração enorme. Então aqui a gente não tem uma concentração tão grande quanto tem lá. Então é um mercado que ainda tem muito espaço. Eu acho que o Brasil, até por toda essa dificuldade, você imagina que os estrangeiros não são grandes no Brasil, né? Nenhum deles, né? O Mercado Livre talvez sim, mas o Mercado Livre é difícil, eu acho que não é nem estrangeiro, né? Porque o Mercado Livre é muito maior no Brasil do que na Argentina. Exato. Então, é basicamente brasileiro. Nasceu lá, mas realmente se tornou uma empresa quase brasileira. Então, fora o Mercado Livre, você não tem nenhuma empresa estrangeira relevante aqui ainda. Isso não é comum, né? O varejo, no mundo todo, você tem os mesmos players operando. Então, aqui, você tem um movimento que até por toda essa dificuldade, né? De previsibilidade, essa questão fiscal, eu converso muito com... A gente acabou entrevistando muito executivo, e muito executivo veio trabalhar com a gente de multinacionais, do Walmart, do Carrefour, de outras multinacionais. E o gringo, né, o estrangeiro, ele tem uma dificuldade enorme com essa questão fiscal e trabalhista. Porque o gringo é muito preto no branco, né? Então, assim, ele não entende, se eu pago todos os direitos do funcionário, por que o funcionário me coloca na justiça? Isso é ruim para minha marca. Porque eu paguei tudo, mas eu estou na justiça, estou discutindo uma questão que eu tenho centenas, milhares de casos na justiça. Isso não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem lugar nenhum, só tem aqui. Do ponto de vista fiscal, a mesma coisa. Por que o fisco questiona aquele incentivo que eu tenho e aí eu vou pagar ou não vou pagar o PIS ou o COFINS? Não é tão preto no branco assim, e isso gera um ambiente para negócios muito, muito difícil, né? Então, mas se você for olhar no longo prazo, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter mais empresas maiores, empresas grandes. Eu acho que o varejo médio ele não sobrevive. Assim. A gente falou aqui de alguns aspectos, você repetiu algumas vezes, dos fiscais, trabalhistas, as crises cíclicas. Tem outras dificuldades mais específicas que
você gostaria de citar, assim, sobre empreender no Brasil? Eu acho que já passou pela, já cobriu as principais. As principais, eu acho que no Brasil, eu não estou falando mais de mim, né, que eu comecei a empreender muito cedo, né, para assumir um negócio com 18 anos e, graças a Deus, tive muito sucesso aí nessa trajetória. Mas olhando para o jovem empresário, eu acho que a gente tem que ter um estímulo para ele empreender. Eu acho que a gente tem que ser mais soft com quem erra. Então a gente tem que estar mais aberto ao erro. A gente tem que botar essa turma para empreender, porque se você vai hoje nos Estados Unidos, vai na China, o número de pessoas que está abrindo empresa toda hora para fazer, entregar cafezinho ali, fazer aquilo ali e testar, e esse erro e acerto, porque muitos desses caras acabam não dando certo, a grande maioria, né, 99,999 não dá certo, mas o cara está aprendendo. Ele tá aprendendo sobre a tecnologia, depois ele vai ser executivo de empresa, depois ele vai fazer parte de outra, depois ele junta com outro. Então, assim, eu acho que aqui a gente tem muito esse negócio, porque tem que dar certo. Mas 99,9 não vai dar. Então, assim, que não dê rápido e que a pessoa consiga mudar rápido do que está fazendo. Então, a startup que é para fazer a coisa A vai fazer a coisa B, a que era para fazer a de entrega vai virar de serviço, a de produto. Então, você vai começar a ter gente se movimentando num caminho mais rápido, e aí tem incentivos para isso, né? Desde a burocracia para abrir e fechar a empresa, até você ter como também linhas de créditos mais acessíveis para essa turma que está empreendendo. Eu acho que isso é um negócio que o modelo nosso, mental, aquilo que a gente falou, né, de começar da base, né? Porque você tem que ter os processos bem estruturados. Hoje em dia, as coisas elas avançam numa velocidade que não dá tempo de você ter tudo correto. Uhum. Então, o mundo está mudando muito. E eu acho que a gente tem que estar aberto, porque a gente está no meio de uma revolução digital. Sim. Que a gente viu na década de 80 e que a gente perdeu o bonde, né? Porque a gente lá na década de 80 tomou algumas decisões de tecnologia privada, de não deixar entrar uma tecnologia, ou de ser muito caro você trazer um computador, era caríssimo, né? As empresas vinha muito contrabando porque você não tinha como comprar, era muito caro os impostos sobre tecnologia, e o Brasil perdeu uma geração, né? Que ficou muito atrasada por de tecnologia. E agora a gente está vendo a mesma coisa, né? Então, assim, a gente está num momento que os jovens no mundo inteiro estão programando, estão trabalhando em alguma tecnologia. E a gente tem que abrir para isso assim, de forma urgente, porque senão a gente vai de novo perder essa geração que hoje você olha grandes empresas brasileiras, inclusive empresas de varejo, elas estão contratando serviço fora, né? Elas contratam um monte de obra de tecnologia da própria China, do leste europeu, dos Estados Unidos. Porque não tem mão de obra aqui, né? Então, assim, você não tem mão de obra qualificada aqui suficiente. Então, imagine quando o país voltar a crescer. Não, a gente vê, hoje em dia, qualquer curso que você faz, seja administração, economia, o pessoal começa a aprender a programar no primeiro e segundo semestre, falando das melhores universidades, né? E se você não tem, assim, programar, o pessoal está dizendo hoje, né? O Silvio Meira, lá do Porto Digital, fala, programar é o inglês de agora. É isso aí. Se você não programa, você está meio fora. Iniciativa fantástica lá do Porto Digital, né? O Silvio Meira faz um trabalho fantástico lá. Então, assim, iniciativas assim é que o Brasil precisa multiplicar. E o que você falou é verdade. Hoje, um adolescente que sabe matemática, ele consegue ser um bom programador em 3 meses. Não precisa de 6 meses. Sim, e não precisa de uma faculdade. Não, as linguagens são bem então, mais em 3 meses ele consegue ser um bom programador. Em 6 meses ele consegue ser um excelente programador. Ele já tá num nível de empregabilidade e ele pode ser menor de idade, que é outro problema que a gente tem, né? O menor de idade não pode trabalhar no Brasil, tem uma dificuldade. Então, assim, é muito problema. Essa garotada de 14, 15 anos está trabalhando para todo mundo, está aprendendo, porque trabalhar é aprender, né? Aqui essa visão do empregado inimigo do patrão, é uma coisa que está muito arcaica isso, né? Porque não é mais aquele emprego, não é o jovem que vai cortar cana. É o jovem que, se ele não começar a trabalhar mais cedo, ele vai perder o fio da meada. Não dá mais para esperar ele acabar a faculdade com 22, 23 anos para entrar no mercado de trabalho. Ele está velho. Com 22, 23 anos, o cara já não está mais... velho talvez seja uma expressão forte demais. Mas assim, ele não está mais com a cabeça agora me senti Matusalém. Não está mais com ele tem que pegar isso muito jovem com ele, entendeu? Então é uma cabeça que tem que mudar. Acho que o Brasil tem um movimento na área digital aí que ele precisa fazer, entendeu? Precisa fazer. Sem dúvida. E você é otimista, assim olhando
a educação do jovem hoje, né? O acesso dele à cultura, como é que você vê o Brasil do futuro? O Brasil é um país enorme, que tem uma biodiversidade enorme. Então, assim, tem gente com cabeças muito especiais no Brasil, né? É um país que aceita muita diversidade. Então, você tem os estrangeiros, eles fizeram uma miscigenação aqui, junto com os africanos, junto com os indígenas, que é um país de gente inteligente. É um país de gente trabalhadora. As pessoas querem trabalhar, querem produzir. E isso é um ativo muito forte. Eu acho que a gente tem essa vantagem. Isso não está alinhado ainda com as políticas públicas. Acho que a gente não tem política pública para incentivar essa turma a produzir, a gerar renda, a empreender. Eu acho que falta esse alinhamento. Mas a gente tem, acho que toda a matéria-prima para dar certo está aqui dentro. Tem demanda, tem gente, tem os ativos, né? Então a gente tem tudo que precisa. Acho que agora é só aproveitar isso, alinhar um pouco isso com as iniciativas públicas. Excelente. Fazer a última questão, uma mais genérica, assim, que diz respeito não ao Brasil especificamente, mas às tendências que a gente vem observando para o mundo. Né? Tem algumas questões que estão colocadas aí na ordem do dia. A sustentabilidade é uma, né? A questão da informatização, como a gente falou, e da automação progressiva, o uso da inteligência artificial. Como é que você vê uma sociedade do futuro frente a essas questões? Você acha que o mundo daqui a 20 anos vai ser um mundo melhor ou, dada a natureza do ser humano, a gente vai ter uma certa dificuldade de construir uma sociedade funcional com todos esses avanços de inteligência artificial e os riscos, naturalmente? Tem os benefícios, mas tem os riscos de inclusão e de exclusão, né? E mais essa questão também eventual de sustentabilidade, como ela vem se apresentando nesses últimos anos. Como é que você sente essas ameaças e como é que você vê, eventualmente, essas oportunidades geradas por esse contexto? Eu acho que a gente vai estar muito melhor posicionado daqui a 20 anos do que a gente está agora. Acho que a gente tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Então, e tem alguns temas, você falou aí da própria biodiversidade, e alguns temas que eles são meio que universais, né? Então, assim, o jovem e o velho, todo mundo, ele não quer mais crescer desmatando, ele não quer mais crescer sem valorizar as pessoas, sem valorizar a diversidade. Então, assim, existe um alinhamento de como o mundo deve seguir. E aí o passado nos ensina muito também, né? Quando você olha para trás, você vê que, compara o Brasil há 20 anos atrás com agora, ou há 30, ou há 10, a gente tem uma pequena evolução. O Brasil, entre os emergentes, foi o país que menos cresceu. A gente cresce menos que a média mundial nos últimos 40 anos, né? Estava até lendo sobre isso recente. Então a gente está crescendo menos que o mundo nos últimos 40 anos. Mas continua crescendo, continua, de alguma forma, o brasileiro hoje vive melhor. Até pelos próprios programas sociais, por tudo que foi implementado, o brasileiro vive melhor do que vivia no passado. Então tem mais acesso à informação, tem mais acesso à tecnologia, então está mudando muito isso, e isso continua. Então com certeza daqui a 10 anos, 20 anos ou 40 anos, a gente vai estar melhor do que está hoje. O que a gente gostaria é de estar muito melhor, né? Então tem espaço para a gente estar muito melhor. Aí depende também de que ritmo é que a gente vai conseguir crescer, porque no final do dia, quem vai trazer esse crescimento, né? O PIB do Brasil tem que crescer, porque para gerar renda. O governo não gera renda, né? Então não é o investimento social, ele é super importante. O Brasil é um país pobre, então a carga tributária leva uma receita que tem que ser distribuída e essa é uma receita que é muito útil para o Estado e para o país, porque as pessoas pobres consomem e esse consumo volta a gerar mais receita. Então assim, é muito inteligente investir no social. Acho que funciona muito. E eu acho que o Brasil já percebeu isso, né? Independente do governo, né? Governos diferentes estão investindo e disputando quem investe mais no social. Então isso é bom para o Brasil. Mas não pode parar daí, né? Tem que continuar a fazer uma geração de renda maior. E essa geração de renda vem com o Brasil crescer. Então acho que a gente conseguir crescer o país é o que vai fazer de forma sustentada, a gente conseguir investir mais e conseguir fazer os negócios prosperarem e a gente ter essa desigualdade diminuindo, né? Eu acho que isso não tem outro caminho. Não tem milagre, né? A gente é o país mais desigual do mundo fora da África. Pois é. E de novo, né? Às vezes as pessoas acham que tem solução mágica para isso, né? Não tem. Ninguém resolve isso no curto prazo. Porque é um processo de longo prazo, né? Investir num negócio
que gera, nosso negócio gera 3 mil empregos para gerar 10 mil empregos. Isso é um negócio de tempo, né? Não vai ser de hoje para amanhã. Investir na indústria do Brasil, investir... E é esse investimento que vai fazer as coisas, a renda chegar, né? Não tem, o governo não tem essa capacidade. O governo, ele arrecada, ele não gera receita, né? Então ele arrecada a receita de quem investe, né? De quem está gerando renda. Então é um processo que ele é longo. Agora ele precisa começar, né? Então a gente precisa começar a crescer mais do que a média e não abaixo da média, né? Sim. Mas tem tudo para isso. Eu acho que tem tudo para isso e acho que, independente da questão política, eu acho que esse é um outro ponto importante também na empresa, né? A gente fala que a nossa empresa tem 54 anos, a gente viveu de tudo, né? Sim. Então não tem, a gente não tem opinião sobre isso. Eu acho que o negócio é trabalhar dentro do cenário que está dado, independente de qual é o cenário, a gente tem que se adaptar. É uma responsabilidade muito grande, né? Com as pessoas, com tudo, né? Então a empresa ela tem que ter essa cabeça de continuar. Se o cenário é de crescimento rápido, a gente vai investir mais, a gente vai conseguir também crescer mais rápido. Se é um cenário mais difícil, mais desafiador, a gente vai ter que ser um pouco mais cauteloso, né? Porque senão a continuidade fica ameaçada. Mas é um processo de longo prazo. Beleza. Obrigado, Álvaro. Foi um prazer. Muito bom. Excelente. Excelente.